Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro. Eu, Priscila Yasbeck, na companhia de Thaís Herédia, vamos trazer as principais informações de economia do Brasil e do mundo. Bom, gente, hoje vamos começar falando de Petrobras. Como a Thaís sempre diz, faz tempo que a gente não fala de Petrobras, mas ela sempre volta ao nosso noticiário e sempre de uma forma muito bombástica, né? Bom, o que aconteceu ontem foi uma queda de quase 10%, um tombaço da Petrobras, que foi a maior queda, ou a segunda maior queda da história da Petrobras desde o dia 22 de fevereiro de 2021, quando foi anunciada a saída do Roberto Castello Branco da presidência da empresa, também por rumores ali, por temores de interferência política lá, as ações caíram muito, e agora, então, o fantasma da interferência política volta a assombrar a Petrobras e a empresa marca, então, essa queda fortíssima de quase 10%, também puxa toda a bolsa para baixo, justamente porque a Petrobras tem um peso muito forte no Ibovespa. Só para a gente trazer uma trajetória, o Trade Map do Einar Rivero, que faz vários levantamentos falando sobre valores, para a gente dar dimensão e ordem de grandeza para essa queda, eles mostraram o seguinte, que a Petrobras fechou o pregão de ontem com um valor de mercado de 301 bilhões de reais. São 219 bilhões a menos que o pico do seu valor de mercado, que foi quando a Petrobras bateu o seu valor de mercado recorde histórico, que foi em 21 de outubro, quando a empresa estava em 520 bilhões de reais. De lá para cá, então, a empresa perdeu esse valor, que são 219 bilhões de reais, que é quase a perda de uma Ambev inteira, já que a Ambev tem um valor de mercado de 238 bilhões de reais. Então, esse pico, vale lembrar, que foi quando o Bolsonaro estava avançando nas pesquisas, havia uma expectativa de que ele pudesse virar o jogo, as ações dispararam, justamente porque Bolsonaro era visto como um candidato que teria uma tese ali menos intervencionista na Petrobras, ainda que ele já tenha feito mudanças de presidência, tinha todo, antes, né, de Lula assumir, tinha toda uma preocupação também com Bolsonaro, mas a preocupação com Lula sobre interferência política é muito maior, então já havia essa preocupação, isso desde as eleições, por isso que as ações já vinham caindo, mas o fato derradeiro foi justamente a lei das estatais. Então, feito esse preâmbulo aqui, mostrando a perda histórica da Petrobras, agora a gente vai explicar o motivo por trás dela, né? Então, as ações já vinham caindo e a bolsa e as ações estatais já vinham sendo prejudicadas com os riscos sobre intervencionismo em empresas estatais com a vitória de Lula. E aí veio o fato concreto, que é a mudança na lei das estatais aprovada na Câmara. Ainda vai passar pelo Senado, mas fato é que isso já traz uma sinalização muito ruim. Por quê? Como a gente explicou aqui ontem, os deputados aprovaram aquela mudança no período de quarentena de 36 meses para 30 dias, para que uma pessoa que teve uma participação política, seja em campanha, seja em algum partido ou em cargo público, assuma a presidência da Petrobras e do BNDES ou de outras estatais. Isso aconteceu justamente porque o governo Lula indicou o Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. E aí o que eles fizeram, né? Lula se articulou ali com o Centrão para fazer essa mudança na lei das estatais para que Mercadante pudesse assumir o BNDES, mas junto com essa mudança, eles também aprovaram mudanças para também indicações de outros cargos dentro da empresa. Basicamente, enfraqueceram muito a lei das estatais, tiraram a proteção da lei sobre a indicação de cargos políticos, a blindagem que existia na lei para blindagem de indicações políticas. E aí, ontem, então, veio uma nota de repúdio de associações que representam os investidores, também do IBGC, que é o órgão que representa a governança do país, Instituto Ethos, que também defende o estudo sobre ética no país. Enfim, essas associações todas se juntaram, soltaram uma nota de repúdio e, basicamente, o que os participantes dessas associações dizem, eu conversei com alguns deles, é o seguinte, eles falam que com essa mudança na lei das estatais, as estatais correm um alto risco de voltar a ser um cabide de emprego, como elas eram antes. O que acontece? Quando um político pode ser indicado a qualquer momento, precisa cumprir só uma quarentena de 30 dias, que é algo ali irrisório, né, para assumir um cargo público, basicamente qualquer político pode ser indicado para essas empresas. Quando esses políticos entram nessas empresas, o que acontece é que as discussões dentro dessas empresas passam a ser pautadas pela política e por interesses políticos e não por decisões técnicas. Então, até estava conversando com algumas pessoas que estavam explicando o seguinte, as estatais, elas até têm, por regras, tanto da lei das SAs quanto da lei das estatais, uma premissa de definir muito claramente qual que é a função pública também que aquela estatal vai ter. Porque já que ela tem um controlador estatal, já que é controlada pelo governo, não é que ela não tenha uma função pública a desempenhar. Ela tem, só que isso tem que estar definido
definido e está muito claro para os investidores e muito claro no seu estatuto. O que acontece quando cargos políticos são ocupados dentro dessa empresa é que os objetivos políticos podem se sobrepor aos objetivos técnicos que fazem a empresa ser eficiente, que no fim das contas, isso é positivo não só para a empresa, quanto para os investidores, para os seus acionistas, sejam eles o acionista majoritário, o governo, ou seus acionistas minoritários, gente que investe nessas ações, quanto para a própria população. Então, a Petrobras eficiente é algo que é bom para a população brasileira, porque uma Petrobras eficiente consegue refinar mais combustível e abastecer mais o nosso mercado. Não interessa para ninguém uma crise na Petrobras e uma Petrobras ineficiente voltando a ser um cabide de empregos. Então, é disso que a gente está falando, esse é o nível de preocupação que está no mercado e é por isso que, com essa brecha para o BNDES, que a gente também falou, talvez a Thaís até queira falar um pouco mais sobre isso, essa possibilidade de mudanças no BNDES que preocupam, com mudança na TLP, tudo isso é muito ruim, mas isso também traz uma possibilidade de mudanças para outras empresas estatais, para Banco do Brasil, para a Petrobras, mas principalmente a Petrobras, que é a nossa maior empresa estatal, né? Então, isso traz uma preocupação muito grande, isso explica aí a queda fortíssima das ações ontem, com essa perda de valor de mercado de uma Ambev desde o dia 20 de outubro. Olha, esse desempenho da Petrobras, ele é um dos sintomas mais evidentes, né, de como as decisões equivocadas, elas acabam tendo efeito muito rápido. Então, valor de mercado, preço de ação, é um efeito imediato. O efeito de médio e longo prazo é a perda da confiança, é o adiamento do investimento, é a confusão sobre, afinal de contas, né, qual vai ser a condução, a linha mestra de condução da política econômica do próximo governo. Há declarações e estratégias confusas e contraditórias. A Priscila falou aqui do que aconteceu na votação da lei das estatais e essa mudança ali como a gente fala, na calada da noite, aconteceu logo depois do primeiro discurso do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que teoricamente é a espinha dorsal de todo o governo, de qualquer governo. Mas ele é como se ele tivesse sido desautorizado, né? Afinal de contas, ele vem com um discurso moderado, um discurso equilibrado, um discurso esperado de um ministro da Fazenda e mesmo de Fernando Haddad, que aliás sempre foi considerado, eu já falei até isso aqui no episódio de ontem, o mais tucano dos petistas. Então, Haddad vestiu a institucionalidade da cadeira que ele vai assumir, tem respeitado a relação, inclusive com a equipe que ainda está no ministério, o próprio Banco Central tem sido cauteloso nas suas falas, mesmo quando defende as pautas do seu partido, mesmo quando defende as pautas muito ligadas à sua lealdade com Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Haddad está comprometendo o seu capital político, está investindo o seu capital político com a sua moderação e está sendo consumido pela articulação política que está sendo feita fora da sua alçada. O que aconteceu na terça-feira à noite é um sintoma dessa confusão. Então, o ministro da Fazenda faz um discurso que surpreende pela qualidade e pela moderação, e à noite, para surpresa de todos, vem o resultado de uma articulação política feita pelo governo dele, governo que ele vai participar, e que causa descrédito e desconfiança das regras do jogo, né? De mudança nas regras do jogo, sem o debate com a sociedade. Se fizeram isso com a lei das estatais, por que não vão fazer com outras reformas, com outras leis que estão acontecendo? Então, ontem foi mais um dia de altíssima volatilidade no mercado financeiro, e aí dá para entender, né, por que tem volatilidade. Porque não tem fundamento para tomar decisão. Não existe outra razão para isso. E qualquer decisão, não é a decisão do investidor da Bolsa de Valores, qualquer decisão de reflexos econômicos, ela paralisa diante de uma dificuldade de interpretar, afinal de contas, qual é o rumo, para onde essa seta está apontando. A volatilidade dos mercados é esse sintoma mais quente, né, que acontece no dia a dia, que a gente fica aqui todo dia, bolsa subiu, bolsa caiu, dólar subiu, dólar caiu. Apenas uma ferramenta de compreensão de como está difícil entender qual vai ser a linha de condução da política econômica do próximo governo, entendendo que a política econômica é basilar, ela é estrutural, é a partir dela que o governo funciona ou não. Com Lula, com Bolsonaro, com Dilma, com Fernando Henrique Cardoso, com todos os presidentes que já passaram pelo Palácio do Planalto, independentemente da sua ideologia ou do seu partido. E se concorde ou não com ela vai trazer as suas consequências, e todos esses presidentes já enfrentaram os efeitos das
escolhas que fizeram. Então, a volatilidade do mercado está explicada por isso. Ontem, a Bolsa caía muito, o dólar chegou a bater 5,37. No final das contas, quem foi que apagou o incêndio? Fernando Haddad. Deu uma longa entrevista à Globo News e reforçou o tom da moderação. De alguma forma, conseguiu escapar da pressão sobre o debate dessa articulação pela aprovação da lei das estatais. E, de novo, ele relembra muito. Se você for muito, muito jovem, você não vai lembrar com tanta vivacidade. Mas, em 2015, quando Joaquim Levy vem, um nome totalmente de fora do centro petista, vem para assumir e para fazer uma reviravolta na condução da política econômica do segundo mandato de Dilma Rousseff, ele enfrenta esse mesmo cenário. Então, a questão hoje é, Fernando Haddad vai vencer pela sua moderação ou vai ser consumido pela acomodação política que o PT busca fazer junto de Arthur Lira no Congresso Nacional? E eu falo especificamente de Arthur Lira porque é com ele que a articulação e as coisas acontecem mais. No Senado a banda toca um pouco diferente, mas é pela Câmara dos Deputados que tudo passa e que tudo se define. Então, essa configuração é que gera mais incertezas. A perda de valor de mercado da Petrobras é um reflexo disso. E surge o debate sobre, inclusive, qual vai ser o formato das políticas públicas, qual vai ser o fundamento das políticas públicas. Então, não adianta, fazer birra, fazer cara feia, fazer meme da postura e da leitura dos investidores do mercado com relação ao que está acontecendo em Brasília, porque a confusão está sendo criada lá dentro, né? Não é fora. É dentro do núcleo de formação do próximo governo que a confusão é gerada e, portanto, a volatilidade deve permanecer nos mercados. A Priscila vai falar um pouco do que aconteceu lá fora e um pouco do comportamento da Bolsa e da recuperação do real ontem frente ao dólar. Ficou muito mais ligado, teve muito mais a ver com o comportamento dos mercados lá fora, um dia de tentar parar de perder um pouco, porque também ninguém aguenta perder todo dia, tem muito mais a ver com o que aconteceu lá fora. E eu passo a bola para a Priscila para explicar o que aconteceu ontem, depois da decisão do Fed e do discurso dele, do Power Man, do Jeremy Powell. É quase Jeremy Power, né, Priscila? A gente só não sabe se é powerful ou powerless, porque ele tá numa batalha contra a inflação lá nos Estados Unidos e parece que, por enquanto, deu sinais de que a batalha ainda não tá vencida. Então, que vai precisar ser duro mais um tempo ainda com os juros, para ver se consegue levar a inflação para a meta. E lembrando, a meta da inflação lá nos Estados Unidos é de 2, né? A inflação tá em 7, então tá muito acima da meta ainda. Então, os investidores estavam ali animados, porque o Fed vai já desacelerar os juros a partir de dezembro. Isso de fato aconteceu. Foram 4 elevações de 0,75 ponto percentual nos juros americanos. E aí ontem, depois dessas 4 elevações mais fortes, veio uma elevação menor de meio ponto. Então, tem uma queda do ritmo, uma perda do ritmo de alta dos juros, mas os sinais ali nas entrelinhas do que Powell falou, do que os membros do Fed sinalizaram, é que os juros vão continuar altos por mais tempo em 2023. E havia uma expectativa muito grande de que Powell, depois de um discurso que ele fez há umas 2 semanas, ele pudesse, nessa decisão de ontem, trazer um sinal de pivô, de pivotar. O que é pivotar? De que o Fed vai mudar, dar um cavalo de pau ali na direção. Então, tá na direção de aumento de juros, a pivotagem seria mudar essa direção. E isso ainda não veio. Ainda veio uma sinalização de juros subindo em 2023. Então, ainda não veio um sinal de, ok, vai continuar subindo mais um pouco, mas muda a direção a partir do meio do ano que vem. Isso não aconteceu. Então, o mercado continua em busca desse sinal de mudança de direção que ainda não veio. Então, por isso, o discurso de ontem de Jerome Powell foi considerado um discurso mais duro no sentido dos juros, E juros altos tiram a atratividade da bolsa, então derrubam a bolsa e estão derrubando, inclusive, não só as bolsas lá nos Estados Unidos, mas as bolsas na Europa. Ontem, as bolsas fecharam em queda, hoje estavam abrindo em queda, inclusive com quedas acima de 1% em alguns casos na Europa. O S&P futuro, estava com uma queda também quase de 1%, então com umas quedas significativas, no dia de hoje, ainda estendendo as baixas de ontem. E qual que é a influência que isso tem sobre o mundo? Aquela coisa que a gente sempre fala aqui. Se os Estados Unidos sobem os juros, ficam relativamente
teoricamente mais atraentes, né? Os títulos americanos, que são os mais seguros do mundo. Eles, é como se os Estados Unidos falassem, eu que sou aqui o país mais seguro do mundo, eu vou pagar mais para vocês aplicarem aqui nos meus títulos. Então, o dinheiro sai de outros países para ir para os Estados Unidos. É por isso que os bancos centrais daí dos outros países têm que subir também os seus juros para evitar essa saída de capital e para evitar que, com essa saída de capital, as suas moedas se desvalorizem, percam valor e, com isso, a inflação suba nesses países. Então, o Banco Central, ele sempre vai olhar como está a inflação. Então, se houver uma desvalorização da moeda e isso gerar uma inflação, uma pressão sobre a inflação, o que ele tem que fazer é subir juros. Então, hoje tem decisão de juros na Inglaterra e do Banco Central Europeu. Nos dois lugares, tanto no Reino Unido quanto na zona do euro, a inflação passa de 10%. Então, a expectativa já era de um aumento de juros também do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra, de 0,5 ponto. Só que os recados podem ser mais duros depois do recado mais duro do Banco Central Americano, do Jerome Powell e do Fed. Então, é um cenário aí ruim para as bolsas, pelo menos no dia de hoje. Depois as expectativas se assentam um pouco. Além disso, também a Covid continua avançando na China, até porque a China está fazendo e promovendo a reabertura, então o vírus vai se espalhando mais. E também saíram dados ruins, tanto de produção industrial na China, que vieram abaixo do esperado, mostrando uma desaceleração, quanto de vendas, que caíram quase 6% em novembro, o que é a maior queda desde maio desse ano. Então, a China mostrando que, apesar do otimismo que veio com reabertura, a reabertura não vai ser simples lá, não vai ser rápida, vai ser gradual. E, além disso, o avanço da Covid, a política da Covid-0 ainda deixa marcas no crescimento chinês, né, que deve ser muito baixo esse ano, também já uma previsão de um comprometimento também para 2023. Então, é um cenário global desafiador, o que adiciona mais risco ainda para todas as questões internas que a gente vem falando aqui. Então, se o cenário fosse o cenário Lula 1, com um país herdando boas reformas, num cenário internacional positivo, de boom das commodities, de política externa fluindo, tudo estaria mais fácil, mas tudo fica mais difícil, considerando que agora o momento é muito mais desafiador. Lula 3 vai ter um ambiente externo muito mais desafiador do que Lula 1 e Lula 2. Então, agora era o momento justamente do governo conseguir acertar na sua política econômica, não errar internamente, porque lá fora a gente não vai ter um cenário que vai ajudar a gente aqui no cenário doméstico. Bom, gente, só para finalizar, na agenda de hoje, então, tem essas decisões de juros lá fora, que são importantes, vão ser monitoradas pelos investidores, e aqui continua a saga, né, pelos nomes da equipe econômica. Agora, então, Josué Gomes foi indicado, né, convidado para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ainda não deu sua resposta, presidente da Fiesp. Tem também outros nomes no páreo, tem, por exemplo, o Marco Bonono, que é professor de Finanças e Economia do INSPER, cotado para a Secretaria de Política Econômica. Tem outros nomes também que estão aí na parada, mas enquanto eles não se definem, a gente vai trazendo aqui um nome ou outro e tudo, e a gente vai confirmando aos poucos conforme os nomes indicados ou convidados forem oficializados. Dito isso, desejamos a todos uma ótima quinta-feira e amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.